Então, vamos começar a falar do colapso da função de onda, ó. Como que começou toda essa tour para eu chegar no colapso da função de onda? Eu comecei fazendo um vídeo sobre o soltar, aí depois eu fiz um vídeo sobre o efeito Zenão, e aí vocês me pediram muito para fazer um vídeo sobre o colapso da função de onda, para que vocês aprendessem a materializar os seus objetivos e os sonhos. O que é esse negócio de colapsar a função de onda? O professor Hélio, já que a gente está falando do Hélio, né, ele fala muito sobre isso, né, sobre o colapso da função de onda. Ele fala muito sobre o elétron e o átomo, né? O elétron ele está vibrando dentro das infinitas possibilidades. E o que é colapsar a função de onda? É você decidir, é você definir que você quer que o átomo pare naquela realidade lá. E você vibra naquela realidade lá, que é o que você quer viver, vivenciar, experienciar. Então, você, ao invés dele ficar pulando de galho em galho, você trava ele e aí ele materializa naquela realidade que você fixou, que você observou, certo? Quando a gente estava estudando o soltar, o que a gente conversou lá no soltar, né? A gente conversou que é necessário que a gente saiba exatamente o que a gente quer. Por que é necessário que a gente saiba exatamente o que a gente quer? Porque precisamos saber o que a gente quer para dar a ordem. A gente tem que dar a nossa ordem para o elétron, para que ele vá para determinada frequência, para que ele trave naquele lugar e ele faça o colapso, ele faça a materialização daquela realidade, naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento, naquela hora, certo? Então, por isso que lá no soltar e no efeito Zenão, a gente conversou da importância de você saber o que você quer, né? Aí eu preciso saber exatamente o que eu quero. Você precisa saber exatamente o que você quer. Porque se você não sabe exatamente o que você quer, você faz muita besteira, faz muita asneira. Por que você faz besteira? Por que você faz asneira? Porque você colapsa torto, né? De qualquer jeito. Você não colapsa exatamente aquilo que você quer experienciar, aquilo que você quer vivenciar. Você colapsa tudo meio zoneado, tudo meio bagunçado e dá muito, muito ruim, né? Então, você tem o desejo de ter um homem provedor, por exemplo. Ah, eu sou uma mulher e gostaria de ter um homem provedor. Só que a única coisa que você pediu é que esse homem fosse provedor. Todo o resto você não pediu. Aí vem o cara que fala que ele vai ser seu provedor. Mas aí todo o resto que ele tem vem junto com ele. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente deseja, porque se a gente deseja, a gente consegue. Tem uma outra coisa, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro. E eu estava conversando hoje no Instagram com vocês sobre a energia que vem por trás do dinheiro. Ontem eu estava conversando com vocês sobre isso, né? Então, assim, ter muito dinheiro é uma coisa, querer renda passiva é outra coisa. Querer muito dinheiro só advindo de trabalho duro também é outra coisa, certo? Achar que quem tem muito dinheiro são pessoas maldosas, que têm problemas, que não são humildes, que são sei lá o que vocês pensam, porque eu não tenho nem essas coisas na cabeça para dar de exemplo, também é péssimo, entendeu? Então você tem que saber exatamente, por exemplo, eu sempre quis liberdade, né? E aí,
quando eu era mais novinha, lá nos meus 15, 16, 17, 12, 9, 20, a liberdade estava conectada com o dinheiro. Então, o que que eu escutava do meu pai? Você vai decidir o que você quer da sua vida apenas quando você tiver dinheiro. Então, eu queria ter liberdade para quê? Para fazer as minhas próprias escolhas, independente do que os meus pais achavam que era certo ou que era errado. E aí eu pedi, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero liberdade, eu quero liberdade, eu quero liberdade, eu quero liberdade. Só que a minha liberdade estava acoplada àquela crença que eu tinha lá atrás. Eu só serei livre quando eu tiver dinheiro suficiente para tomar as minhas decisões a hora que for, do jeito que for, porém, eu precisava de dinheiro para isso, né? Então, a minha liberdade estava linkada a uma crença que a liberdade financeira só vem quando você tiver a minha liberdade só vem quando eu tiver liberdade financeira, quando eu tiver dinheiro. Por isso, o que que aconteceu comigo? Quando eu fui fazer o meu caderninho da atração, a primeira coisa que eu pedi foi liberdade para ser quem eu realmente sou. E a segunda coisa que eu coloquei foi o quê? Para ser livre, eu preciso de dinheiro. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer dinheiro rápido, muito rápido. E foi aí que eu comecei o meu processo de liberdade financeira, porque para ser livre, a minha crença era que eu tinha que ter dinheiro, certo? E aí eu saí da casa dos meus pais e eu encontrei um emprego super legal, eu dava aula a hora que eu quisesse, eu enchia ou esvaziava a minha agenda, e aí, a partir desse momento, eu consegui definir o que era liberdade para mim. Eu trabalhava a hora que eu queria, ganhava o tanto de dinheiro que eu meio que organizava para minha vida e vivia bem. Até que eu tive filhos, e aí eu resolvi que com aqueles filhos eu queria ter casa, eu queria ter carro, eu queria ir para Disney, eu queria levar as crianças para Disney, para praia, para estudar fora. Aí eu fui decidindo outras coisas. Aí quando eu decidi essas outras coisas, eu entendi que eu tinha que ter o quê? Eu tinha que ter um outro tipo de resultado financeiro. Eu tinha que ter um resultado financeiro maior. Aí eu fui atrás da liberdade financeira propriamente dita, que é o quê? É eu conseguir ter bastante dinheiro, para que até se eu não quisesse mais trabalhar, eu não precisasse. Aí surgiram novos conceitos na minha vida. Surgiu o conceito de renda passiva, surgiu o conceito de alavancagem, surgiu o conceito de trabalhar de forma escalada, surgiram vários outros conceitos. E aí, conforme algum conselho vinha, algum conceito novo aparecia, eu fazia o quê? Ai, que legal, eu quero um trabalho assim, que dê para escalar. E aí, na hora que eu decidia, eu quero um trabalho assim, que dê para escalar, pá, colapso da função de onda. As ideias vão chegar, o trabalho vai vir e eu vou acoplar nesse trabalho e vou realizar esse trabalho, certo? Aí, quando veio a ideia de renda passiva, o que que é renda passiva? É você colocar o dinheiro, trabalhar para você. Você não precisa trabalhar para receber o dinheiro ativamente. Os seus negócios trabalham por você, ou o seu dinheiro trabalha por você. Eu acho interessante o meu dinheiro trabalhar para mim, né? Então, eu fui atrás disso. Como é que eu faço para o dinheiro trabalhar para mim? Eu fui atrás dessa cocriação, desse colapso de função de onda. Então, quando eu descobri o que significava investimentos,
renda passiva, o dinheiro trabalhando para mim, pá, fixei a minha mente naquilo, é aquilo que eu quero renda passiva, eu quero que o dinheiro vai entrando para mim, eu não tô fazendo nada. E que delícia, certo? E aí, dessa forma, a gente vai co-criando os nossos sonhos, os nossos objetivos, inclusive na minha profissão, né, no trading. A gente co-cria como? Como que a gente consegue acertar um monte de trade, por exemplo? Que eu sei que tem um monte de traders aqui. Vocês têm que saber exatamente a estratégia que vocês querem seguir, o planejamento que você quer seguir. Por quê? Porque quando você coloca na tua cabeça aquele plano, aquele direcionamento, você entra na frequência do plano e aí você faz o colapso da função de onda. Você colocou um objetivo claro. E aí você vai lá e colapsa. Aí quando você quer isso, mas ao mesmo tempo você quer aquilo, mas ao mesmo tempo você quer aquilo outro, e aí você não define direito e fica, ai, mas será que se eu tiver aquilo, eu vou ter isso também? E aí eu vou conseguir isso também? Será que isso não anula isso, e isso e aquilo, e aquilo e aquilo? Quando você fica com esse monte de dúvida na sua cabeça, o que que acontece com você? As dúvidas vão levar você a problemas. Porque daí você não colapsa a função de onda, você fica jogando energia para todos os lados. Esse negócio de jogar energia para todos os lados gasta muito a sua energia e você fica girando em círculos, você não consegue sair do lugar. Não saindo do lugar, o que vai acontecer com você? Você vai ficar revoltadíssima, você vai ficar pé da vida. Você vai falar, como assim? Eu não aguento mais, a minha vida não anda, a minha vida não vai, a minha vida não direciona. Ai, meu Deus, lá, lá, lá. E aí você começa a sofrer, você começa a reclamar. Aí, pei, cagou tudo. Entenderam, né? Para qual caminho que a gente vai? Entenderam? É por causa da dúvida que a gente chega na fase de ficar girando em círculos, fica girando, 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 e aí a gente não colapsa a função de onda. Sacaram? Tá falando de mim, Lari. Hoje eu acho que eu vou estar falando de um monte de gente, gente. Luísa, ai, eu tô falando da Luísa. Hoje a gente fez um encontro na mentoria, né, Lu? Tem a ver com isso, né? A nossa conversa. Eu encalhei assim, esperando vender um imóvel. Ah lá, eu só vou conseguir aquele dinheiro se eu vender aquilo. Eu preciso vender aquilo. Enzi! Eu preciso vender aquilo. Eu preciso vender, eu tenho que vender, porque senão, se eu não vender, eu não vou fazer isso, não vou fazer. Pô, aí não, amor. Aí não, aí não, aí não. Você coloca aquilo que você quer. Hoje a minha conversa com a Luísa era assim. Ela quer um trabalho que traga dinheiro e êxtase junto, ao mesmo tempo. Todos os dias ela quer trabalhar com alguma coisa que ela faça bastante dinheiro e que ela adore fazer, que ela fique em êxtase fazendo. Ela quer isso para a vida dela, certo? Ela já tem um trabalho em que ela só ganha dinheiro. E aí, o outro trabalho dela, que ela fica em êxtase, ela ainda não conseguiu transformar ele em dinheiro. Então, ela fica em crise, né? Porque ela não conseguiu fazer a junção dos dois. Por que ela não conseguiu fazer a junção dos dois? Porque quando fica difícil aquele trabalho novo que traz muito êxtase, mas ele tem aquelas partes chatas, né? De todo o trabalho, que tem aquela parte mais chatinha, tá? Não sei o quê. Aí ela vê que o dinheiro tá difícil naquele. Pode ser que o dinheiro demore. E aí ela desanima nesse, e aí ela vai lá onde o dinheiro é fácil. Aí ela faz o dinheiro no trabalho que é fácil, mas aí ela desanima no trabalho que é fácil, por quê? Ela faz o dinheiro, mas ela não fica em êxtase. Aí ela fala: "Ah, eu vou ter que ir lá para aquele outro porque esse outro não traz o que eu quero". Mano, faz igual eu fiz.
eu estou com o mesmo macho há 30 anos. 3 anos de amizade e 27 anos de relacionamento. Quando eu encontrei ele, eu não estava buscando nada, nem ninguém. Só que quando a gente se encontrou e virou amigo, o que que aconteceu? Eu adorei estar na presença dele, certo? Adorei. Então eu falei, bom, é uma delícia estar na presença dele e ele é um excelente amigo, ele é incrível, ele é fantástico, que gostoso. Criamos uma amizade que durou 3 anos. Aí, nesses 3 anos, obviamente, que a amizade era muito estreita, e o que que aconteceu? A gente começou a se apaixonar, porque mandava carta, todo final de semana tava junto, plá, 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 plá. E aí, eu me apaixonei e ele se apaixonou, só que eu era muito novinha, eu tinha 13, 14, 15 anos, e ele também tinha medo de estragar a amizade, e aí chegar e falar, quero namorar com você, daí a gente namora e acaba a amizade, fim. Então ele ficava preocupado com isso e não vinha, e eu era apaixonada, mas eu era muito nova e meu pai não ia deixar namorar. E aí a gente foi enrolando e foi seguindo até que chegou a hora que tudo se encaixou. Eu falei para ele que queria namorar com ele, eu chamei ele para sair e eu falei para ele: sim, vamos tentar, vamos namorar, confia, vai dar certo. E aí ele foi lá e falou pro meu pai que queria namorar comigo e a gente começou a namorar porque a idade que o meu pai deixava bateu e eu conversei com ele e a gente começou a namorar. Só que nessa época que a gente começou a namorar, eu não queria casar, eu não queria filho, eu não queria nada. Eu só queria uma amizade colorida. A gente dava beijinho e saía junto e dava risada e conversava e tá, tá, tá. Então eu não tinha um homem ideal na cabeça. Eu não queria que o cara me sustentasse, que o cara fizesse filho, que o cara blá blá blá, que o cara blé blé blé, que o cara fosse isso, que o cara fosse aquilo, que o cara não sei o que lá. Não queria nada, eu só queria me divertir. E quando eu estava junto com ele, ele era super divertido. E aí eu me apaixonei por ele e, ó, me diverti, dava beijinhos. Era isso que a gente fazia, né? Quando eu fui prestar vestibular, saí de casa, a gente passou por um período junto, e aí eu morava num lugar e ele morava no outro, mas era bem pertinho, então a gente passou bastante tempo junto. E a gente não gostou. E a gente definiu que a gente não ia casar nunca, porque quando a gente foi morar muito próximo e dormir junto, depois de uns 7 anos de namoro, eu detestei. E ele também detestou. Então a gente achou horrível. E aí, o que que aconteceu? A gente estava num período de vida em que eu estava entrando na faculdade, ele estava saindo da faculdade. Eu estava fugindo de casa e ele estava passando na residência. Então, a gente estava em período, em vidas distintas, os dois fazendo transição, em momentos distintos. E aí a gente não gostou da presença um do outro, porque os dois estavam nervosos. Aí eu fiz a minha transição, ele fez a transição dele, e o que que aconteceu? A gente começou a se dar bem de novo, a gente continuou morando longe, mas aí a gente voltou a se dar bem de novo, até que ele falou assim: cara, a gente se dá muito bem, a gente não vai ser ruim a gente casar, vamos casar. Aí eu falei: ai, será? Eu acho que a gente tá se dando bem, né? Já faz tempo, a gente voltou a dar risada normal, tá tudo legal, cada um cuidando da sua vida, ninguém se intrometendo com nada, então vamos casar, tá vendo? Eu não queria um provedor. Eu não queria um cara que tivesse o músculo aqui, o cérebro assim, não. Eu queria me sentir bem.
Eu queria estar na presença de alguém que eu ficasse feliz, alegre, desse risada, que fosse divertido, que cada um vivesse a sua vida em paz, em tranquilidade. Era isso que eu queria. E aí, quando eu encontrei, a gente encontrou junto e a gente resolveu casar. Mais um colapso da função de onda. Casamos e continuamos assim. Aí, do nada, a gente falou, eu falei assim, quero ter filho. Aí começou o BO. Ah, não, ter filho agora não dá, porque eu tô viajando e eu quero curtir a gravidez, e aí não dá para ter filho agora. Meu marido falou, não dá. Vamos ter filho depois. Eu falei, quando? Depois quando? Ah, tal ano dá para ter filho, porque daí a gente vai voltar a ficar junto na mesma cidade a semana inteira, então vai dar certo. Eu falei, ah, é? Ah, então tá bom, beleza. Aí o que aconteceu? Chegou no ano que ele falou, na hora que eu finalizei a faculdade, eu engravidei instantaneamente, papuf, filho. Aí eu não tinha planejado na minha cabeça como é que ia ser a questão do filho. Aí a cagada veio, hein? Aí a cagada veio. Por quê? Porque daí eu não tinha um plano, eu não tinha uma vibração, eu não tinha organizado. E quando a gente engravida, tanto a mulher quanto o homem, a gente acessa um monte de sombra, né? Então, tanto eu quanto ele acessamos muitas sombras quando eu engravidei. E aí a gente não tinha definido o que a gente queria. E aí foi difícil, hein? Porque como a gente não sabia o que a gente queria sentir como pai, como mãe, como casal, como família, a gente começou a tatear, a andar de um lado para o outro, cada um fazendo coisas separadas, e ia para um lado, ia para o outro, e a gente não, entendeu? Porque a gente não sabia exatamente o que era uma família feliz, porque a gente não tinha exemplo. Eu nunca queria ser igual às famílias que eu tinha convivido. Então, não tinha nenhuma família que eu falasse, aquela família é um exemplo de família para mim. Ele também não. Ele não tinha nenhuma família para ele falar, esse é um exemplo de família para mim. E aí, ele não tinha exemplo de família, eu não tinha exemplo de família, a gente tinha que criar um exemplo nosso de família. Como? Grávida. Já grávida, cheia de sombra. E ele grávido comigo, ativando todas as sombras das infâncias, os medos, o pavor, aí deu ruim. Aí, assim, esse foi o momento mais complicado da nossa vida. E o único momento em que a gente não sabia como que a gente queria viver. Foi o único momento que a gente não sabia o que a gente queria sentir. Como que a gente queria levar as coisas. Então, ele queria levar as coisas de um jeito. E eu queria levar as coisas de outro. Aí deu ruim. Então, ele queria que... Primeiro, ele concordou comigo que ele queria que eu cuidasse das crianças enquanto ele trabalhava. Aí, na hora que ele viu que eu cuidar das crianças enquanto ele trabalhava significava que ele ia ter que pagar todas as contas sozinho, aí ele estressou. Por quê? Porque o exemplo da família dele é que o pai e a mãe trabalham e o filho fica com a avó. E o meu exemplo era: o pai trabalha e os filhos ficam com a mãe. Eu falei para ele que eu só teria filhos se eu cuidasse dos meus filhos. Não tinha outra opção, não tinha. E ele concordou. Só que na hora que começou a acontecer aquele nosso combinado, aí ele ficou com medo de não dar conta, que eu acho que é o medo de qualquer homem, né? Medo de não dar conta da família, medo de não dar. Não dá, não vai dar, não vai dar. E aí ele não tinha trabalhado na cabeça dele esse estilo de vida.
E na minha cabeça era um absurdo eu sair de casa para trabalhar e deixar o meu filho com outra pessoa. Eu não admitia isso de jeito nenhum. Aí a gente brigou. Foi a primeira vez que o pau torou. E aí eu quis separar, catei minhas malas, botei no carro, falei: não, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, porque se é para eu trabalhar, aí eu vou ter a minha casa, você tem a sua, e aí a gente cria a criança separado. Não aceito. E aí a gente teve que chegar num consenso e colocou uma terceira pessoa para que a gente chegasse num consenso, e a gente chegou no consenso. Aí deu tudo certo. Aí voltou, chegamos num consenso, ele acalmou o coração, fez as continhas, viu que ia dar certo, eu também acalmei, né? Tive que voltar a confiar nele. E aí, olha que engraçado. Passou um tempinho depois desse turbilhão todo, eu já queria arranjar trabalho, porque o meu filho não ocupava tanto o meu tempo quanto eu imaginei que ele iria ocupar. Então, eu já comecei a planejar uma forma de trabalhar de dentro da minha casa. Daí que surgiu o trade, daí que surgiu a internet, o YouTube, lá em 2009, 2010, né? O único momento que eu não sabia a sensação era esse momento da gravidez, da família, e foi o único momento assim mais pesado que a gente brigou feio mesmo, que quase que o negócio desandou o caldo, que o mingau queimou. E aí, no decorrer do primeiro ano de vida do Enzo, a gente entendeu o que, que a gente queria sentir. A gente entendeu o que, que era maternidade, o que, que era paternidade, o que, que era uma família. E a partir daí, a gente foi buscando viver e sentir essa energia, né? E foi aí que a gente conseguiu construir a nossa família, construiu a nossa energia, blá, 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 isso aí que vocês já conhecem, que vocês veem aí no dia a dia, que é a minha família e o meu lar, né? Que são os meus filhos, meu marido, minha casa, meus bichos. Então, tudo isso foi planejado por mim. Porque quando eu entendi que deu o BO, quando eu não sabia a sensação de ter uma família feliz e que eu tinha que planejar a sensação de ter uma família feliz, aí eu fui lá atrás de sentir aquela sensação para fazer o quê? O colapso da função de onda, para que eu materializasse aquela vida. Apesar do meu marido ainda não acreditar nisso, eu já acreditava muito. Então, eu já fui trabalhando nesse colapso da função de onda nessa época, né? Aí a família dando certo, Ele tinha uma visão financeira e eu tinha uma outra visão financeira. Mais um problema. Eu tinha sonhado em viver a vida que eu vivo exatamente hoje. E ele tinha sonhado em viver uma vida com independência financeira, porém, como que eu vou explicar? Travada. O que significa uma vida financeira com liberdade financeira, porém travada? Todo o dinheiro que ele recebia, ele investia. E aí não tinha dinheiro líquido. A gente tinha bastante dinheiro, mas não podia usar. Entenderam? Ele não queria consumir, usar o dinheiro, porque ele tinha medo de ficar sem. Já eu era diferente. Eu queria fazer muito dinheiro para acumular e usar bastante. Tanto é que eu uso muito mais dinheiro do que ele, né? Eu também multiplico muito mais dinheiro. Porque quando eu uso bastante dinheiro, eu tenho uma regra que eu só posso usar um montão de dinheiro se eu produzir um montão de dinheiro. E como ele gasta menos, ele acaba tendo na cabeça dele
essa tranquilidade de não precisar ficar indo atrás de fazer um monte. Ele investe, 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 investe. Então, ele gosta desse negócio de investir até hoje. E eu gosto de fazer o dinheiro e usar o dinheiro. Mas eu não gosto de usar todo o dinheiro que eu produzo no mês. Não. Tem que sobrar para investir. Então, eu não permito que eu use todo o dinheiro. Tem que sobrar para eu investir. Certo? Você tá falando de mim e do meu marido. Normalmente, né, os casais são parecidos. Um gasta e o outro não. Um gasta e o outro não. Aí, nesse momento, a gente teve uma crise de novo. Aí, a gente teve que escolher um dos dois lados. Qual é o lado que ia ganhar? O lado que não consumia ou o lado que consumia? Aí o lado que consumia ganhou. Eu ganhei. Por quê? Porque eu falei para ele que não dava para ter um montão de dinheiro e não ter uma casa. E não ter a minha casa. Para eu colocar a minha decoração, as minhas plantas, as minhas coisas. Eu não queria mais ficar morando em casa de aluguel, ser rico e morando em casa de aluguel. Não tinha nenhum sentido, né? Eu ter um monte de dinheiro, mas não ter um carrão fudidão de luxo, entendeu? Não tinha nenhum sentido. E aí ele começou a desconstruir essa crença dele de enfiar tudo no investimento. Tipo, ter uma aposentadoria, né? Porque ele é médico, e aí ele falava assim: se eu não fizer a minha própria aposentadoria, eu não terei nada. Porque ele achava que ele ia parar de trabalhar, porque o pai dele e a mãe dele aposentaram com 60 anos e ele também achava que ele ia aposentar. Hoje ele fala que ele não aposenta nem com 290 anos. Vão ter que matar ele, que ele não vai parar de trabalhar, porque ele adora trabalhar. Ele não se vê não trabalhando, ele acha um absurdo não trabalhar. Então, olha como que ele mudou totalmente o sistema de crença dele. E eu continuei ganhando bastante dinheiro e usando bastante dinheiro. E investindo também. Aí, o que aconteceu? Teve um outro momento também que eu comecei a pensar, né? Se ele era mesmo o meu sonho de homem, né? E aí eu comecei a falar assim para ele, ó, a gente começou a namorar cedo, a gente ficou junto porque a gente era amigo, porque era gostoso, a gente tá junto até hoje. Mas será que eu sou o sonho de mulher seu e você é meu sonho de homem? Aí ele pegou e falou: não, lógico que você é. Lógico que você é o meu sonho. Eu falei: mas você já pensou nisso? Ele: não, nunca pensei nisso, porque é você acabou. Eu falei: não, você tem que pensar nisso, você tem que pensar o que você gostaria que uma mulher fizesse, porque a gente tem que colapsar a função de onda. Então, mesmo que não seja eu a mulher, mesmo que não seja você o meu homem, a gente tem que saber exatamente o que a gente espera de um relacionamento, né? Para a gente ter. E foi aí a primeira vez, depois de família, filho, casa, carro, apartamento, milhão, foi aí que eu fui pensar no tipo de homem que eu queria. E aí, o tipo de homem que eu queria não tinha nada a ver com ele. Eu falei: eita, ferrou. Aí eu falei para ele: olha, eu não sabia, mas o tipo de homem que eu tenho na cabeça não tem nada a ver com você. Que coisa louca. E agora, o que a gente faz? Dele: não tem problema, não. Eu vou ser esse cara. Daí eu: não vai. Porque é muito diferente. Dele: vou. Fica tranquilo. Aí eu falei: você fez o seu tipo de mulher? Ele: meu tipo de mulher é você. Então, não tem outra opção para mim. Aí dei risada. Eu falei: ah, tá bom, né? Mas beleza, vamos continuar vivendo. E aí continuamos vivendo. E não é que o cara falou a verdade. Aí ele falou assim: o que esse cara tem que ter?
Aí eu peguei e comecei a falar que realmente eram questões que não tinha no nosso relacionamento, porque a gente nunca tinha se preocupado com essas questões. E aí eu pontuei todas as questões, ó, a gente nunca se preocupou com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, e eu quero. Eu quero viver um relacionamento assim. Eu sou muito nova, eu tenho independência financeira, eu já tenho meus filhos, entendeu? Eu tenho tudo e eu não tenho esse relacionamento que eu inventei na minha cabeça agora. E eu quero viver ele. Quero viver. E aí, se for com você ou se não for com você, eu estou jogando, eu estou soltando. Solta pro universo. E eu fiquei com muito medo de fazer isso, gente. Com muito medo. Por quê? Porque eu sempre gostei muito dele. Sempre fui muito apaixonada por ele. E aí eu fiquei com muito medo que ele não fosse o cara. Mas eu falei para ele, eu tenho medo de você não ser a pessoa. Daí ele, não, eu sou a pessoa. Ele, mas eu tenho muito medo, velho. Muito medo. Ele, não, eu sou. Fica fria. Cara, até a questão de exercício, que ele era sedentário, até isso ele começou a fazer. Até isso ele começou a fazer. Então, do nada, ele virou outra pessoa. Ele virou o meu Lorde inglês, entendeu? Tudo que eu tinha pensado começou a aparecer, uma coisa de cada vez. Apareceu um negócio, depois apareceu outro negócio. Eu dava tanta risada, tanta risada, tanta risada. Aí eu catava o meu caderno e eu falava assim, ó, hahaha, consegui mais um. Aí eu falava, você acha que é você que tá fazendo? É nada, consegui mais um. Aí eu falava, cara, eu não acredito que eu tô conseguindo plasmar aquele cara que eu queria no próprio cara que eu já tenho, que eu achava impossível, impossível. E aí foi indo, foi indo. Se vocês quiserem, ele conta a história para vocês da versão dele, que vocês vão ver que é a mesma história. A versão dele deve ser muito legal, né? Vou colocar ele fazendo live comigo para ele contar a versão. Muito legal. Eu não acreditava nisso, gente, mas como eu vivi, então eu falo para vocês que até isso dá certo. Mas o que que aconteceu? Nessa época que eu conversava com ele já assim claramente, olha, eu quero conquistar isso aqui, mas assim, eu vou colocar no meu caderno e eu vou começar a plasmar. E se não for você, o que que eu vou fazer? Nessa época, ele já acreditava em cocriação consciente, a gente já fazia os pedidos juntos, né? Eu já tinha ensinado os meus filhos, né? A fazer a cocriação, a trabalhar as sombras, né? Então, como a gente já vivia nessa frequência, foi fácil a gente juntar as coisas, né? Ele falar, mas esse cara que você escreveu aí é muito legal, quero ser esse cara aí. Porque ele achou top o cara que eu escrevi, entendeu? Ele falou, nossa, imagina eu sendo esse cara. Vocês entenderam o que que ele fez? Ele foi muito sem vergonha. Porque na hora que eu falei para ele, que eu li para ele, o que eu queria de um cara, ele achou genial. E aí ele falou assim: eu quero ser esse cara aí. Aí ele plasmou, gente. Colapsou a função de onda. Vocês entenderam? O colapso. Eu falei para ele: olha, o meu cara dos sonhos. Tá, 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 tá. Vocês entendem que eu não queria um provedor, eu não queria blá, 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 porque ele já era um pai fantástico para os meus filhos. Cada um já tinha construído a sua independência financeira paralelamente. Eu não estava falando dessas coisas mundanas, sabe? Dessas idiotice. Ai, porque ele tem que pagar, e que se ele não pagar, eu não vou, e ele tem que pagar a conta, e não tem que pagar a conta. Gente, isso é muito idiota. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da forma de se comportar comigo.
da forma de ser comigo. Eu tô falando do namoro, entendeu? Do relacionamento homem e mulher, do meu sonho de homem, né? De parceiro. Ele já era meu super amigo, mas eu queria uma conexão acima dessa. Vocês entenderam? Eu queria acima disso. Eu queria uma pessoa que se amasse, que se cuidasse, que se desse muita importância, que se desse muito valor, que vibrasse né, que tivesse muita autoconfiança. Então, a gente vê a autoconfiança, a gente vê materializado, né? A autoconfiança, a autovalorização, a autoestima, a gente vê isso. Eu queria um cara que fosse forte, que não tivesse medo. É esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa que eu fui escrevendo, né? Porque ele já era um homem. A gente já vivia junto há 20 anos. Era muito tempo, né? E aí, na hora que ele entendeu a frequência que eu queria subir, ele gostou da frequência. Então ele não fez obrigado, ele não se tornou um gigolô porque eu queria um gigolô, sacou? Ele leu e ele falou: "Cara, esse cara aí que você escreveu é um cara genial, velho. Quero ser esse aí." Entendeu? Porque eu tenho a habilidade de escrever o que eu quero, de planejar o que eu quero. Eu tenho essa habilidade. Então, por exemplo, ele não tinha, porque ele nunca fez isso. Ele está nesse mundo de cocriação, de materialização, há pouco tempo, 10 anos, né? Ele está estudando isso, acreditando. Gente, eu faço isso desde os 11. Eu tenho 40, eu vou fazer 43, dia 4 de setembro. Entenderam? Então, ele sempre viu os meus cadernos, ele sempre viu tudo escrito. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que ele via que, eu escrevi que eu quero faturar tanto por mês, lá, vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê. E ele começou a ver acontecer. Aí eu falava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Ai, que medo de não conseguir. Aí ele não falava nada. Aí, pá, acontecia. Daí ele, caraca. Aí eu falava, agora eu escrevi isso, isso, isso. Será? Aí, pá, acontecia. Aí eu, que medo, que medo, que medo. Não, vamos trabalhar, vai dar tudo certo. Vamos, que medo, que medo. Não, vamos trabalhar, vai dar tudo certo. Aí ele, cara, que legal. Aí ele começou a acreditar. Então, quando eu fui lá e escrevi a parte, né, do meu relacionamento homem-mulher ideal, na hora que ele viu aquilo, ele falou, cara, vamos fazer acontecer. Então, vai ser bom para mim e vai ser bom para você. Eu vou adorar e você vai adorar. E a gente vai se conectar muito mais. E eu falei, é. E aí ele foi lá e fez, né? Eu subi minha frequência e ele subiu também. Vocês entendem, né? Porque para eu conseguir receber esse presente divino, eu também tenho que estar numa outra frequência. Vocês entendem isso, né? Eu fiz o meu trabalho e ele fez o trabalho dele. E aí a gente se encontrou lá no caderninho, lá naquilo que a gente escreveu. Sacaram? O Instagram, eu tô olhando para lá porque a gente tá em live no YouTube, tá bom? Beleza? De vez em quando eu olho para cá, ó. Sacaram? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu tenho que ser a mulher que está na frequência para receber o cara que está na frequência. Eu tenho que estar na frequência da renda passiva. Se eu estou na frequência da dívida, eu faço dívida. Se eu estou na frequência da renda passiva, eu recebo dinheiro sem trabalhar. Sacou? 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 Agora, eu contei um monte de história. Para quê? Para que eu entrasse no subconsciente de vocês e vocês começassem a maquinar e a se comparar, porque é isso que a mente faz. Eu conto histórias e a sua mente, a mente de vocês,
começa a se comparar, a analisar. Será que acontece comigo? Será que isso? Será que aquilo? Por que eu contei todas essas histórias? Porque agora vem a sequência propriamente dita. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer para a gente colapsar essa função de onda, né? Então, aí na cabecinha de vocês, Instagram, YouTube, putz, eu podia ter ligado o TikTok também, né? Esqueci. Aí na cabecinha de vocês, o que que acontece? Vocês já começaram a analisar, olha, isso parece comigo. Olha, aquilo parece comigo. Ah, não, isso não tem nada a ver. Ah, isso tem a ver. Ah, isso, ah, aquilo. Vocês já começaram a maquinar. Então, vocês já começaram a soltar desejos. Já começaram a soltar desejo. Por quê? Porque eu instiguei vocês a começar a soltar o desejo. Para quê? Para que vocês colapsem hoje o desejo de vocês, aquilo que vocês querem, com o exercício que a gente vai fazer agora. Tá certo? Então, nunca é enrolação, nunca é encheção de linguiça, sempre tem um processo por trás. Agora, eu ajudei vocês a definirem na cabeça de vocês uma direção por contraste ou por não é essa palavra que eu quero. Ou contraste ou... Ai, gente, quando vocês querem que seja parecido, qual que é a palavra que eu posso usar? Qual que é a palavra? Não vai ficar gravado, gente. Qual que é a palavra? Ô, bonitão! Olha lá, meu marido, ó. Semelhança! Obrigada. Olha lá, meu marido lindo, gostoso, maravilhoso. Tô falando de você, bonitão. Afinidade, semelhança, similaridade. Não é o tio? Que tio? Ah, não tô entendendo nada. Ah, eu tô. Ai, Totô, e agora que eu entendi, mamãe ama, ó. Vai tomar banho, menino sem vergonha. É o Zeitor entrando pelo celular do pai dele. Gente, então, agora vocês sabem se vocês querem criar por semelhança ou por contraste. A Larissa falou besteira, contraste. Eu gostei do que a Larissa falou, semelhança. Então, escreve no caderno seu aí. O que você gostou do que eu falei e o que você achou uma bosta. Não tem problema achar uma idiotice o que eu falei. Por quê? Se você sabe, te amo, amorzinho. Se você sabe que você não gostou do que eu falei, você sabe que você quer outra coisa. E você tá falando da sua vida. Certo? E na sua vida você tem que ter exatamente o que você quer, não o que eu fiz. Tá certo? Então, presta atenção. O que você gostou do que eu falei, você escreve no caderninho. O que você não gostou do que eu falei, você escreve outra coisa no lugar. Sacaram? Então, escreve aí. Nesse ponto, a gente está dando o primeiro passo. O primeiro passo para a cocriação consciente. Qual é o primeiro passo para a cocriação consciente? Qual é? Defina claramente o seu objetivo. Defina claramente o seu objetivo. Por exemplo, já falei aqui, o meu marido, ele é viciado em investimento, ele adora investimento, renda passiva, investimento. Cara, eu não tenho muito tesão nisso. Eu gosto mesmo é de fazer a grana. Eu gosto de colocar a mão na massa e fazer. É isso que me dá, entendeu? Eu fico muito feliz de fazer, colocar a mão na massa e realizar. Ele não. Ele gosta de fazer montinho. Ele faz, o apelido dele, inclusive, é montinho. Ele faz os montinhos de dinheiro dele, aí ele investe os montinhos de dinheiro dele, e aí ele
multiplica e o dinheiro cresce sozinho, e aí ele vai olhar no final do ano, o dinheiro cresceu 11, 12, 13, 14, 15, 20%. Aí ele fica louco, ele adora isso. Eu não. Eu gosto de fazer. É como se fosse construir uma casa para mim. Então, o meu tesão é esse. Eu quero fazer. Eu quero construir. E aí eu vou lá e aí eu penso, o que que eu quero construir agora? Eu quero construir tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu quero que seja assim, quero que seja assado, tá, 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 tá. Aí eu vou lá e construo. Certo? É assim que eu gosto. E você, como é que você gosta? Como é que você gosta? Você tem que saber. Porque o seu desejo tem que ser baseado naquilo que você quer, naquilo que você gosta. Certo? Ah, é porque a minha mãe falou. Ninguém falou da sua mãe. Eu não coloquei a minha mãe na história, nem meu pai na história, nem meus irmãos na história, nem ninguém na história. Eu só falei da minha vida e da vida do meu parceiro e como nós cocriamos as coisas. Então você vai focar só nisso, o que você quer. Você não tem que pensar se é possível, se é impossível, blá blá blá. Isso não é da sua alçada. Isso não interessa. Isso não entra no caderninho. Não entra. Certo? Defina claramente aquilo que você quer. Então, ó, quando a gente não sabe ao certo, você está com dúvida. Se você está com dúvida, você não faz o colapso da função de onda. Não vai fazer. Não vai. Aí você fala assim: universo, traz para mim tudo que vai me fazer muito feliz. Você sabe melhor do que eu. Então faz. Já que você não sabe, vou fazer o quê? Não tem a Beth Russo que fala vida me surpreenda? Me surpreenda, vida. Me surpreenda. Eu não gosto disso. Eu gosto de saber o que eu quero e aí ir lá e realizar. Eu gosto assim. Isso. O Cryptoman falou, ó, imaginem um servidor. As galera não sabe o que é servidor, tá? Mas tudo bem. Você se desconecta de um servidor e entra no outro, que já tem tudo gravado. E aí é só conectar e tá tudo pronto. É exatamente isso. Só que assim, já tem tudo o quê? Já tem tudo o quê? Então, tem gente que tem o sonho de morar em vários países. Eu não tenho. Então, esse tudo eu não quero. Não quero morar em vários países. Eu gosto de estar com a minha família. Eu gosto de ter tempo livre com a minha família. Tem gente que só de pensar em ter tempo livre com a família e ter a vida que eu levo, que é o dia inteiro junto com a minha família, aqui em casa, trabalhando, lendo, vai achar horrível. Ah, não gosto. Eu quero sair, eu quero ver gente, né? A minha irmã gosta de sair, de ver gente, eu gosto de ficar em casa. Então, para ela não tem muito sentido a vida que eu levo, mas para mim tem. Então, ela vai colapsar a função de onda do jeito dela, tendo vários amigos, onde para ela sair, passear, não sei o quê, e eu tendo a minha família. Porque eu gosto disso, de estar com a minha família, de acordar aqui junto com a minha família. Eu tenho a vida exatamente igual a que eu sonhei. Não tem nada que eu não tenha planejado. Falta eu falar para o universo me surpreender, né? Eu tenho que parar de ser tão controladora assim. A virginiana controladora, tá vendo? Né? Podia falar para vida, me surpreenda. Eu imaginei há 3 meses o meu patrão vindo no meu setor conversando comigo sobre mudança de folha de pagamento e mudança de função. Daí aconteceu essa semana. Exato, acontece mesmo. Eu amo ficar em casa fazendo minhas atividades, eu gosto.
mas meu trabalho ainda não permite. Então, qual que é o que que você vai escrever no seu caderninho? Que você quer ficar na sua casa, acordar na sua casa, trabalhar na sua casa, fazer as atividades, lá, 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 lá. É isso que você vai escrever no seu caderno. Você não vai escrever, mas o meu trabalho não me permite. Isso não vai no caderno, né? Pelo amor de Deus. Não existe um jeito certo, é só você escrever o que você quer. Ô, prosperidade. Vibre prosperidade. Lari, dá para fazer pro trade? Dá. Principalmente visualização do seu dia a dia. Por isso que você tem que ter um plano. Porque se você não tem um plano, você não consegue visualizar. Aí eu falo para vocês, vamos fazer um plano? Aí vocês, eu não consigo ficar presa em regras, lá, lá, lá. Tá bom, tá bom. Vibre prosperidade. Trabalho em casa, faço tudo em casa, mas eu nunca parei para pedir isso, apareceu. Não é que apareceu, você não parou para pedir, mas com certeza você plasmou isso. Você achou interessante esse estilo de vida, você achou legal, e aí você falou: Nossa, que legal, gostei, pronto, pronto, tá colapsado, vai chegar. Nossa, que legal, gostei. Eu faço isso o dia inteiro. Eu sou analista. Eu analiso tudo do planeta Terra. Eu analiso o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem. Eu analiso os carros, eu analiso as casas. Eu olho aqui, olho ali. Eu vejo o custo e o benefício das coisas todas. E eu vou analisando e analisando. Aí eu falo, aqui eu quero isso para mim, quero mais disso. Isso aqui eu não quero. Eu gostei disso. Isso aqui eu não gostei. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Isso aqui, nunca. Isso aqui, sim. Isso aqui, não. Isso aqui, sim. Isso aqui, não. Eu faço isso o dia inteiro. Isso, Nath. Falta clareza. Falta clareza. Por isso que a gente tá parado na clareza. Clareza do que você quer. Clareza, trem. Tem que ter clareza. Amo minha casa, amo viajar, me planejei para ter tempo para começar a estudar trade já já. Tá vendo? Clareza, tá planejando, tá tendo clareza, gente, clareza, clareza do que você quer. Clareza, clareza. Escreve só uma vez, acabou, velho. Acabou. Tenha clareza. Como colocar uma meta mensal no trade sem cair no efeito de não? Eu coloquei uma meta mensal. Eu falei, eu quero 100 mil reais, $1.000. Falei, 100 mil dólares por mês. Só me traz. E fui trabalhar. O que é trabalhar? Trabalhar eu tenho que estudar e eu tenho que saber qual que é a frequência de receber esses 100 mil dólares por mês. Qual que é a frequência disso? Quanto dinheiro que eu tenho que ter na conta? Como é que vai funcionar? Como que é que eu vou me comportar? E aí eu comecei a ir atrás disso, entendeu? Como é que será que uma pessoa que faz 100 mil dólares por mês se comporta, né? Aí eu comecei a descobrir que existe um monte de tipo de pessoa que faz 100 mil dólares por mês. Aí tem um tipo de pessoas que faz 100 mil dólares por mês e gasta tudo. Aí tem um tipo de pessoa que faz os 100 mil dólares e gasta mais que 100 mil dólares. Aí tem aquele que faz os 100 mil dólares e aí ele não gasta nada dos 100 mil dólares. Aí tem aquele que faz os 100 mil dólares, que usa os 100 mil dólares e guarda. Eu falei, esse. Gostei desse. Gostei desse cara aí. Sacou? Existem infinitas possibilidades. Quando você fizer a sua escolha, o que vai acontecer com você quando você fizer a sua escolha? Você vai definir o caminho para você seguir. Aí você faz o colapso da função de onda e aparece uma luz. É isso aqui que ela quer. Aí você vai andar naquela luz. Entendeu? É como se uma porta abrisse para você e aí você fosse andando.
naquele lugar que você quer. O problema é que, assim, você pediu 100 mil dólares. Só que daí você começa assim, ó. Ai, mas e se? E se? E se? A minha mãe falou, o meu pai falou, mas eu tenho. E se? Aí cagou. Aí vem o segundo passo. Então, ó, vocês já trabalharam bastante no quesito ter clareza. Agora a gente vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Segundo passo é. Qual que é o segundo passo? Eleve sua vibração. Como que a gente eleva a vibração? Reclamando? Não. Brigando? Não. Sofrendo? Não. Lembrando do passado e das tranqueiras? Não. Como é que a gente eleva a nossa vibração? A gente eleva a nossa vibração quando a gente se conecta com a fonte. E quando que eu sei que eu estou conectada com a fonte? Quando eu estou me sentindo muito bem e muito feliz. Aí eu estou conectada com a fonte. Lara, eu nunca me senti feliz. Você nunca se conectou com a fonte. Lari, de vez em quando eu fico, tipo, muito feliz, assim, de graça, sem ter acontecido nada. Conexão com a fonte. Tá conectado. Ai, quando eu vou brincar com os meus bichinhos de estimação, eu fico muito feliz. Conectou com a fonte. Ai, quando eu olho para meus filhos, aquelas coisas fofinhas, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo quero matar eles quando eles aprontam. Quando você não tá querendo matar eles, quando você tá olhando para eles e fala, ai, coisa linda, mamãe ama, conectou com a fonte. Tem uma versão, como é que eu vou explicar? O meu marido, ele para de um jeito, às vezes ele para assim de um jeito, ele faz um olhar e para o rosto numa determinada posição, que quando eu olho para ele assim, eu falo, nossa, que homem lindo, cara. Sou apaixonada. Conectei com a fonte. Os meus filhos, muitas vezes, eles fazem coisas, eles estão sentados do meu lado, estão fazendo alguma coisa, e aí eu olho para eles assim e eu fico, ai, pronto, conectei com a fonte. É muito amor, muito. O meu gato, cadê meu gato? Ah, os meus gatos não estão aqui hoje, estão lá dentro. O meu gato, eu tenho um gato, que é o Eric, ele faz assim, ele pisca assim e olha para mim assim. Toda vez que ele faz isso, eu acho a coisa mais linda do mundo inteiro. E aí eu falo, ai, que coisa linda da mamãe. Pronto, conectei com a fonte. Ai, como eu amo esse neném. Tum, conectei com a fonte. A minha afilhada, ela é uma deusa. Quando eu vejo aquela carinha gordinha, aquele zoião escuro, aquela boquinha, eu falo, meu Deus do céu, como pode ser linda? Pá, conectei com a fonte. Eu acredito, mas a minha mulher acha que é perda de tempo e ela vive reclamando de tudo. Isso pode interferir? Não, não pode. Não interfere. Só se você deixar. Só se você se incomodar com ela. Aí interfere. Aí você não tem habilidade para focar só em você. Você fica focando nos vizinhos. Aí você tem que ficar sozinho para aprender a se conectar com a fonte. Aí quando você aprender a se conectar com a fonte, você consegue ficar perto das outras pessoas. Entendeu? Gente, essa questão de ficar ouvindo frequência, é assim, né? A maior frequência é quando você coloca ela em você, né?
Vocês sabem disso, né? Quando você acessa a sua alegria, você tem que saber, você tem que saber como acessar a sua alegria interna. Sozinha, sozinho. Você tem que saber acessar a sua alegria deliberadamente, por livre e espontânea vontade. Só assim você vai conseguir sair do buraco e conectar com a fonte. Só assim você vai perceber que você está desconectado da fonte. Só ficar escutando blá 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 enquanto você fica pensando um bando de merda, entendeu? Não te conecta com a fonte. Você tem que estar 100% no agora. E você tem que sentir a descarga de alegria em você, para então você conectar com a fonte. Entendeu? Entendeu? Esse negócio de ficar usando isso, usando aquilo outro, é pro teu ego, é para convencer o teu ego que vai ser legal, que vai dar certo, tá? Não precisa disso. Você tem o poder em você. Só que quando a gente tá com o ego muito no comando, com a mente muito no comando, a gente não permite a conexão com a essência. Então, por isso que tem programação neurolinguística, frequência, Ho'oponopono, trocentas técnicas, né? Eu também tenho Diário da Alma, eu tenho um monte de técnica lá no Plástica Mental também. Para quê? Para que vocês consigam saber a diferença que é: estou conectada com a fonte, não estou conectado com a fonte. Tem um monte para que vocês saibam disso. Estou conectado, estou desconectado. Estou conectado, estou desconectado. Então você começa a colocar aquelas técnicas em prática e aí você aprende a sentir, olha, isso aqui é conexão com a fonte. Isso aqui não, isso aqui é, isso aqui não, isso aqui é, isso aqui não. Entendeu? Seria aquele ímpeto que dá o start na alegria? Isso, fica feliz sem motivo aparente. Sim. Nesse momento, você conectou instantaneamente com a fonte. Instantâneo. Tum! Uma delícia. Todo dia que eu acordo, eu tô assim. Eu acordo e falo, mais um. Que delícia. Gente, vocês querem a cor do meu cabelo? Vanessa, libera a cor do cabelo lá. É 6064 e um pouquinho de 677. Muito difícil? Depois eu coloco lá no Instagram, nos stories. Entenderam? Então, ó, eleva a sua vibração. Eleve sua vibração. Eleve sua vibração. Como é que eleva a vibração? Se conecta na frequência do bem-estar, da alegria, do amor. Como é que eu faço isso sem precisar ligar o som? Quando você ancora amor, por exemplo, o que eu falei, o meu marido, às vezes, ele faz umas posições que eu falo, ai, como você tá lindo, ai, te amo tanto, pronto. Os meus filhos também fazem umas coisas que daí eu tô pronto. Eu mesma, tenho sequências de pensamentos que me fazem entrar em estado de alegria, de paz, de bem-estar. Principalmente quando eu começo a agradecer. Eu agradeço, simplesmente eu agradeço por estar viva, né? Hoje eu tive um monte de dor de cabeça hoje, sabe? Um monte de coisa chata, um monte de coisa desnecessária, entendeu? E aí eu quase cancelei a live. E aí eu falei, cara, eu não vou cancelar a live, porque eu vou falar de amor, eu vou falar de conexão com a fonte, de vibração. Eu não vou cancelar essa live de jeito nenhum. E aí eu tô aqui.
E tá uma delícia, tô adorando, né? Imagina se eu não tivesse vindo. Então, assim, o fato de eu saber que eu ia falar de vibração com vocês, eu já me fez me sentir feliz e me tirou daquela amargura que eu tava e já me colocou de novo conectada com a fonte. E aí todo o resto, dane-se, não faz a mínima diferença, porque eu me conectei com a fonte de novo. Certo? Melhora na hora. Eu vivo isso muitas vezes por dia, de olhar as árvores, o sol, as filhas, o marido, meu netinho, a pet, é uma sensação boa. Isso, é exatamente isso, Elaine, exatamente. Ó, próximo passo, pratique visualização. O nosso amigo lá falou que ele visualizou o chefe dele vindo falar com ele assim, assim, assado, tatati, tatatá. Não foi? Então, é assim mesmo que é para fazer. Ó, o meu celular, vocês estão vendo aqui, ó, tem um monte de coisa aqui. O meu celular, ó, o plano de fundo dele, ó, dá para ver? Não dá para ver no iPhone. O plano de fundo dele, ó, tem um monte de coisa no meu celular. São as coisas que eu quero no futuro próximo. Tudo que eu quero no futuro próximo tá aqui. Tudo que eu quero. E aí o que eu faço? Toda vez que eu olho para essas coisas, eu visualizo. Eu me visualizo com tudo isso. Certo? Ó, aí tem uma coisa escrita aqui, ó. A melhor forma de viver é com amor. Então, o que que eu faço? Eu preciso me conectar com o amor o dia todo, porque essa é a melhor forma de viver. Então, se eu não estou vivendo conectada no amor, eu não quero. A vida fica chata. Não é legal viver assim. Então, eu vou lá e me conecto com o amor. Aí eu tenho que saber como me conectar no amor. Eu tenho que saber. Como é que a Larissa sente o amor? Não é você saber como eu me sinto. Você tem que saber como você se sente amando. Como é que você se sente quando você está em estado de amor? Como você se sente? Como que é essa sensação para você? Qual é a sensação do amor para você? Tanto é que eu falo que no meu relacionamento eu gosto de estar apaixonada. Porque o amor, ele é calmo para mim. Amor é calma. Só que no meu relacionamento eu gosto de estar apaixonada. Eu gosto de paixonite. Adoro estar apaixonada pelo meu marido. Quando eu não estou apaixonada pelo meu marido, eu fico brava. Não gosto. Porque eu quero estar apaixonada. Certo? Porque aquela sensaçãozinha de apaixonada é muito gostosa. Então eu adoro. Então amor tem uma sensação, paixão tem outra sensação. Eu adoro viver namorando o meu marido, né? Então, a gente não tem um relacionamento de marido e mulher velho, de 30 anos de relacionamento. Não, não tem. De jeito nenhum. É como se a gente tivesse eu 16 e ele 19. Não mudou nada. Inclusive, hoje eu tava com uma calça dele que ele usava quando ele tinha 19 anos. Eu tava com a calça dele. A calça, tipo, zero elástico, né? Mas tava eu andando pra cima e pra baixo com aquela calça. E ele dá risada, ele acha o máximo. Quando eu roubo as calças grandes dele pra eu colocar. E aí a gente fica relembrando da época, a gente começou, tá. Porque a gente gosta de viver nessa sensação de sempre estar apaixonadinho, né? Sempre apaixonadinho. Essa é uma preferência minha e ele acabou se adaptando a essa preferência porque ele viu que ele também gosta, né? Por que uma preferência? Porque toda hora eu falo que é uma preferência minha, porque eu escolho. Eu tô acostumada a fazer isso. Isso eu não quero de jeito nenhum. Isso eu quero. Isso eu não quero. Isso eu quero. Eu faço isso desde pequena. Eu não gosto disso, não quero. Eu quero isso. Escolha.
Defina claramente o seu objetivo, beleza? Eleve sua vibração, conecta com a fonte. Pratique o soltar, né? Ó. Pratique a visualização. Visualize como é que vai ser quando você estiver lá no objetivo e dá risada e fica feliz, fala, cara, que maluco, que gostoso, é isso que eu quero mesmo. E aí, qualquer coisa que aparecer que tenha relação com o seu objetivo, o que que você faz? Você agradece. Aí você vive em estado de graça. Por exemplo, eu queria uma BMW, mas eu não tinha ainda colocado na minha cabeça que eu tinha condições de ter uma BMW. Então, eu achava muito cara, né? A minha primeira BMW, lá de 2018, 2018. A minha primeira BMW. Aí, o que que acontecia? Na minha cabeça, era um carro que custava muito caro e que dava muita manutenção. Era muito caro. E aí, eu, ao invés de fazer dinheiro, eu iria perder dinheiro. Então, para eu ter esse desejo realizado, eu teria que mudar a minha forma de pensar naquele carro. Por quê? Porque eu e o meu marido, como a gente era investidor, então a gente pensava muito em termos de ativo e passivo. Aí, se era muito passivo e pouco ativo, né? O que é ativo e passivo? Ativo é o dinheiro que trabalha para você. Passivo gasta o seu dinheiro. Então, se eu tivesse uma BMW, eu ia gastar muito meu dinheiro. Porém, eu ia me sentir feliz. Eu queria isso para mim. Era uma realização de um sonho meu ter aquele carro, porque eu adoro carro. Aí, o que que eu fiz? Sempre que eu via uma BMW, aí eu falava: Ah, você está se aparecendo para mim, hein? Está quase me convencendo que eu vou comprar você. Aí passava. Aí eu via outra BMW e falava: Ah, mais uma vez, hein, safadinha? Tá me querendo, hein? Daqui a pouco você me conquista. Aí passava de novo. Olha ali. Olha ela se aparecendo para mim. Ela quer que eu pegue ela. Ela quer. Daqui a pouco ela vai estar lá na minha garagem. E aí, ia indo, o tempo foi passando, não sei o quê, eu brincava com as crianças, né? Ah lá, a nossa BMW, ah lá, nananã. Até que um dia eu tava andando numas lojas, daí eu olhei para dentro de uma loja de carros e vi uma X3. Ai, preta, linda. Que linda. Aí eu entrei lá, aí eu perguntei o preço. Eu falei, bom, dinheiro eu tenho, mas e o resto? Ativo versus passivo, lembra? As minhas crenças, eu não podia investir, jogar dinheiro em passivo, só ativo, só ativo. Daí eu falei, bom, vai gastar, mas não vai gastar tanto assim, né? Eu acho que vale a pena. Eu quero. Eu vou usar, aí eu coloquei, ó, eu vou usar para isso, para isso, para isso, então ela não vai ser só passiva. Ela vai ser ativa. Vai ser muito ativo para mim. Eu quero. Aí eu já tinha o dinheiro. Na hora lá, eu refiz a minha crença e aí eu consegui comprar o carro. Depois que eu comprei aquele carro, eu faturei todo o dinheiro que eu falei que eu ia faturar, só porque eu tinha comprado aquele carro. Porque eu fiz todo um planejamento em cima daquele carro. Eu vou colocar esse dinheiro nesse carro, mas eu vou ficar tão feliz que daí eu vou multiplicar assim, 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 assado em tantos anos. Aí eu fui lá e fiz os milhão. Pá! E eu falava, foi por causa de você que eu consegui esses milhão. Você que mudou a minha forma de pensar. Você. Entendeu? Assim que eu mudei a crença para eu conseguir praticar a visualização de ter a BMW, que eu achava que era passivo ao invés de ativo, tá? Aí depois eu comprei uma outra BMW, paguei 3 vezes o preço, me deu um monte de gasto, porque eu não planejei direito.
né? Eu só queria o carro para me divertir e porque tinha banco vermelho. E ela me deu um monte de gasto, nossa, um monte, mas assim, amei, fui super feliz com ela e não me arrependo e amo, amo. Agora eu tô com outro elétrico que eu sou completamente apaixonada, paguei caro também, mas eu amo, né? Mas esse daí, ele não gasta, né? O carro é genial, não gasta dinheiro com nada, né? Porque ele é elétrico e é muito barato, a manutenção dele é barata, etc e tal, então é, é, é... saí da BMW, fui para BYD agora eu só quero elétrico, só elétrico. Então, gente, eu expliquei para vocês agora um monte de tipo de visualização. Até quando você tem crença negativa com relação ao seu desejo, que nem eu tinha com relação a ter um carro importado, até isso vocês conseguem trabalhar. Então, qualquer crença negativa que você quiser, que você tiver, você usa esse exemplo que eu dei para você transmutar a crença em você, de coração. Começa a conversar com você. Começa a conversar com você do jeito que eu conversava. Ai, que BMW linda. Ai, que não sei o quê. Olha, tá se aparecendo para mim. Eu acho que ela me quer. Tá, 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 tá. Entenderam? Vai conversando, vai falando sobre o assunto, vai se familiarizando com o assunto, vai deixando o assunto fluir na sua vida, vai perdendo o medo daquilo. Porque a crença limitante, na realidade, é um medo que você tem. Um medo de errar, um medo de não dar certo, é um medo. Mas assim, vai falando no assunto, vai, né, se encaixando naquele assunto, vai deixando aquilo mais palpável para você, vai vendo pontos de vista diferentes, que nem eu fiz. Eu vi um ponto de vista diferente. Falei, não, mas se eu comprar esse carro, eu vou usar para tal, tal, tal coisa. E isso vai me trazer dinheiro. E foi o que eu fiz. Entendeu? Que mais? Pratique visualização, já falei. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Aí, ó, que hora que eu pratico essa visualização, Lari? Tem algum jeito? Eu pratico visualização o dia inteiro. É eu lembrar do negócio que eu quero, eu fecho os olhinhos e tum, pratico a visualização muito rápido. Tem técnica? Tem. No Plástica Mental tem várias técnicas de visualização, né? Mas se você tem facilidade de praticar visualização, você fecha o olho e vai lá e busca enxergar aquilo que você quer, tá? Que mais? Alinhe-se com a gratidão. Quando eu expliquei a vibração, a visualização para vocês e a vibração, eu já acoplei a gratidão junto, tá certo? Porque quando você eleva a sua vibração para se conectar com a fonte, a gratidão está envolvida, gente. Não tem como não ter gratidão envolvida quando você está elevando a sua vibração. Não há tempo para viver em vão, ó. Eleve sua vibração, não há tempo para viver em vão. Não, não tem uma música dessa? Não chora. Né? O Plástica Mental tá lá no larissazile.com. Só colocar no Google lá, larissazile.com. Ou Larissa Zile. Aí você vai lá no meu site, aí tá, lá no Larissa Zile tá os trades e o Plástica Mental, em categorias, ou em cursos, ou em combos. Tem o Plástica Mental. Nath Roots, é isso. Eu não sei essa música de cor, mas eu sei que tem isso aí. Oh, 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 não é? Nath Roots, Hank Power chegou. Ah lá. É isso. Ó, haja com base. Então, Alice na gratidão, já falei. Haja com base na inspiração. Acabei de falar. Haja com base na inspiração. Quando você fecha os olhos e começa a visualizar várias formas de você viver aqueles seus sonhos, você está se inspirando.
E aí, tudo que você fizer a partir disso tem a energia da frequência daquele seu sonho envolvida. Tudo. Aí, tem uma coisa importante, né, para eu falar para vocês agora sobre esse haja com base na inspiração. O que acontece com a gente? Quando a gente começa a se sentir mal, quando a gente se desconecta da fonte, a gente se sente mal. Quando a gente começa a se sentir mal, a gente fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aí você vai lá e compra um curso, você vai lá e termina um relacionamento, você vai lá e quer fazer uma mudança, você vai lá e quer fazer coisas se sentindo mal. Se ferrou. Se ferrou. Vai dar merda. Se ferrou. Por que se ferrou? Porque você, para colapsar uma função de onda maravilhosa, cheia de coisa boa para você, você tem que estar se sentindo como? Bem. Tá se sentindo bem? Aí você vai. Tá se sentindo bem? Aí você faz alguma coisa. Se você está se sentindo péssima, péssimo, não tome nenhuma atitude. Não tome nenhuma atitude. Entendeu? Não dá, gente. Haja com base na inspiração. O que é inspiração? É receber a energia da fonte e fazer. O que significa isso? Co-criar. Você permite que o seu ser superior traga para você as ferramentas e aí, a partir dessa conexão, você age. Entendeu? É isso. É isso, é isso, é isso, é isso sempre. É isso. Tá certo? Aí tem aqui, ó, desapegue do resultado. O que é isso aqui de desapegue do resultado? Quando você fica pensando assim, ai, 100 mil, 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 preciso, eu preciso, eu preciso. Efeito Zenão. Paralisou o elétron. Paralisou. Não vai ter colapso da função de onda. Paralisou o bagulho. Tem vídeo do efeito Zenão que eu publiquei essa semana lá aqui no YouTube. Vai lá e assiste. Ai, mas eu preciso. Ai, mas se eu não fizer. Ai, se não der certo. Ai, não sei o quê. Ai, e se deu ruim. Efeito Zenão. Ai, Lari, mas eu tô na merda. Como que eu faço? Se conecte com a fonte. Como que eu faço? Arranja um jeito de sentir alegria, de sentir amor. Arranja um jeito de dar risada. Dá risada. Dá risada. Eu já falei para vocês. Como que eu dou risada, Larissa do céu? Pega vídeo do YouTube, pega Netflix, vai assistir uma comédia, vai assistir um negócio engraçado, vai dar risada. Dá risada forçada, dê risada. Precisa dessa energia. Ai, mas eu tô sem dívida, eu tô cheia de dívidas. Dá risada. Dá risada. Da dívida? Não, dá risada. Ai, mas eu não tenho nada para agradecer. Dá risada. Leia um caderno de piada o dia inteiro, mas dê risada, sorria. Porque isso aqui vai liberar hormônio da felicidade. E aí, todo momento que você tá rindo, rindo, rindo de gargalhar, conectou com a fonte. Conectou com a fonte. Conectou com a fonte. Aí você conectou com a fonte, quer dizer que você está em estado de permissão. Eu permito, fonte, Deus, divindade, que você traga para mim aquilo que eu pedi. É por isso que eu falo, dá risada, gente, dá risada. Não leva a vida tão a sério, dá risada. Dá risada. Tá na merda, tá com dívida, tá tudo cagado, dá risada.
Ai, mas minha mãe, ai, meu pai, dá risada. Dá risada. Não sobre a mãe e não sobre o pai. Não sobre o luto, não sobre a dívida. Dá risada. Dá risada. Conecta. Conectou, a fonte vai trazer energia. Você vai dar uma subidinha. Aí você entrou em crise, não sei o quê, dá uma baixadinha na frequência. Lembra, dá risada. Vai lá e vê uma piada. Conectou com a piada. Conectou, subiu mais um pouquinho. Aí você vai lá e fica na bad de novo. Aí você lembra, dá risada. Conectou, subidinha, subidinha. Conforme você for fazendo isso, o que vai acontecer com você? Vai subindo a frequência, vai subindo a frequência, subindo a frequência, subindo a frequência. Vai ter uma hora que você vai falar: não, essa frequência aqui não é minha, não. Não tô acostumado com isso aqui. Eu não gosto de ficar sentindo isso. Eu gosto de ficar conectada. Não quero. Eu não quero essa sensação. Quero a outra. Entendeu? Precisa de constância. Constância. Seja consistente, seja teimosa, teimoso, cabeça dura. Tá na merda, lembra? Tô muito na merda, que raiva. Eu vou dar risada de alguma coisa para eu mudar, para eu mudar. No começo, você vai conseguir fazer isso? Fácil? Não. Não vai, porque você tá acostumado a sentir aquele bando de tranqueira. Ó, 21 e 21, hein? Estamos conectados. Entendeu? Você está acostumado a sentir tranqueira. Para você, é normal sentir tranqueira. Então, você vai ter que fazer um esforço para dar risada. Você vai ter que fazer um esforço para mudar a sua vibração. Aí você coloca energia, coloca energia, coloca energia, coloca energia, coloca energia, coloca energia. Se esforça para dar risada. Se esforça para se sentir bem. Se esforça. Tudo se esforça. Se esforça. Daqui a pouco, você colocou tanta energia nisso que a sua mente entendeu que você quer ficar bem. Aí ela vai começar a te ajudar. Ela, a sua mente vai começar a te ajudar. O seu cérebro vai começar a te ajudar. E vai falar, viu? Essa sensação que você está sentindo aí, você não gosta, não. Vamos mudar? Você não gosta, não. Visualizar toda hora não seria efeito Zenão? Lógico, né? Mas ninguém falou para visualizar toda hora. Ninguém falou. Ai, que linda, Maria! Depois que estou te ouvindo, consegui conexão com a fonte. Acordo bem e fico bem o dia todo. Ai, gente! Quer me deixar feliz? Eu olhei um negócio desse. Nossa! Sou parceirinha da fonte, tô ajudando no processo. Que delícia! Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Seja consistente e persistente. Vai dar errado no primeiro dia. Vai dar errado no segundo dia. Vai dar errado. Você vai tentar e aí você vai ficar brava. Você vai tentar, aí você vai ficar com raiva. Você vai tentar, vai dar ruim. Aí você vai dar uma risadinha para 40 xingo. Duas risadinhas para 35 VTNC. Entendeu? Porque você está acostumado a ficar nessa frequência. Você está acostumado a ficar nessa vibe. Aí o que vai fazer? O que você vai fazer? Insiste e persiste. Qual que é? Pensa, ó, não tem lá no livro da magia? O livro da magia não tem o negócio da pedra, ó. Não tem lá a pedra do amor, que você coloca a vibração positiva na pedra? Sabe o que eu fazia para eu lembrar? Para eu lembrar que eu tinha que me conectar com a fonte, eu escrevia na minha mão. Eu escrevi tanto na minha mão que eu tenho tatuagem agora, ó. Eu tenho tatuagem escrita que eu sou. Como que eu vou mostrar para vocês? Não dá.
Eu sou verdadeiramente grata, ó. Sou verdadeiramente grata. Eu escrevia. Eu sempre escrevia na mão aqui, ó. Escrevi aqui para quê? Porque eu uso muito a mão, o dia todo eu tô usando a mão, e aí eu lia. Dá risada. Fique alerta. Gratidão. Entendeu? Vamos ver aqui a Thaís. Lari, é que chegou a comentar que visualiza. Ah, tá. Aquilo que eu falei, mas não tem nada a ver. Que você visualiza toda hora, mas acho que você quis dizer que visualiza o estado de realização. Lógico, de realização, e não intencionando o desejo. Se você fica intencionando o desejo, eu quero isso, eu quero isso. Isso é falta. Isso é falta. É assim, eu não tenho isso, eu quero. Eu não tenho isso, me dá. Eu quero, eu quero. Não, é falta. O que eu falei, que eu visualizava toda hora que tinha oportunidade. Ou seja, pensa comigo. Eu quero uma BMW, mas eu não tenho ainda. Toda vez que eu vi uma BMW na rua, eu falava: ai, bonitona, você me quer e você vai me ter. Não agora, mas você vai me ter. Entendeu? Me ter, entendeu? Aí eu já aproveitava dar uma risadinha, entendeu? Da gracinha que eu fazia. Então eu aliava tudo, dava risada, ficava feliz, né? Entendeu? É isso que é o negócio. É isso que é a visualização que eu tô falando. Não ficar assim, eu quero isso, ficar lendo lá e ficar lendo lá. Não. Se você quer ler, você lê um salmo, por exemplo. Lê o salmo. Você sabe claramente qual é o seu objetivo, certo? E aí toda vez que você quer entrar em conexão com o seu objetivo, por exemplo, você lê o salmo. Ai, como é que é? Bata. Como que é? O número desse salmo? Busque. Não, peça e será atendido. Busque e encontrará. Bata e a porta se abrirá. Começou a entrar em crise? Peça e será atendido. Busque e encontrará. Bata e a porta se abrirá. Pois todo mundo que pede, recebe, todo mundo que busca, encontra, e todos que batem, a porta será aberta. Então, assim, toda vez que você sentir a escassez vindo, você fala, peça e será atendido. Aí você pede. Pede o quê? A sensação. Qual que é a sensação? A sensação de ter os desejos realizados. Qual que é a sensação de ter os desejos realizados? É êxtase, alegria, risada, gargalhada. Neném, como é que neném faz? Nem dá gargalhada, gargalhada, não é? Você não faz nada, tá dando gargalhada. Não é assim que funciona? A sensação, isso, Mateus. Esse, Mateus. Eu não sei muito de Bíblia, né? Número, essas coisas, versículo, tá. Vocês entenderam? Não é esse negócio de ficar vidrado. A visualização é você sentir a sensação, você olhar a BMW e falar: você está no meu campo de visão, significa que você está no meu campo, você está no meu vórtice, né? Eu tô cocriando você, garota. Já já a gente se encontra em casa. Eu falava assim, sem vergonha, tá andando na rua. Por que que não tá na minha garagem, safadinha? Pode tratar de ir pra minha garagem. Eu falava assim, eu ia brincando. Aí os meus filhos davam risada. E dava risada. Gente, é o meu nome, né? Larissa, cheia de riso. Eu dou risada de qualquer coisa. Meu marido ficava barra quando eu ria. Ainda bem que não parei. Ah, manda cagar e dá risada. Fala, vai, escapar. Dá mais risada. Entendeu, gente? É pra ser divertido, é pra ser alegre, é pra ser gostoso, não é pra ser chato, não é pra ser. Isso é coisa da Matrix.
essa chatice, essa seriedade, essa, ai, faz assim, faz assado, trabalhadora, essa coisa chata. É Matrix, cara. Aqui é pra ser divertido, pra ser legal, entendeu? Pra ser gostoso. Ah lá, eu converso com os Q3 que eu vejo. Eu conversava com todas. Aí chegou uma hora que as crianças começaram a buscar a ABM. Aí, quando eles viam, eles falavam: ah, mamãe, a sem vergonha não tá na nossa garagem. Olha, tá andando sozinha, mamãe. Falava: pode ir pra casa, sem vergonha. Pode ir pra casa. Entendeu? Daí, até os meninos começaram a brincar. Que a BMW vinha, a BMW pra garagem. Entendeu? E aí eu ia fazendo isso com tudo. Agora eu não ligo mais para carro. Quando eu ligava bastante para carro, eu fazia isso. Agora eu não ligo mais. Agora eu tenho outros desejos, outras ambições, essas questões materiais aí, eu já brinquei com todas elas, eu já gostei de, nossa, já foi super legal, eu já consegui. Continuo fazendo dinheiro, continuo gostando de dinheiro, continuo gostando de ter coisas, de comprar coisas, óbvio. Mas eu não fico mais nessa frequência da eu quero me sentir mais feliz, mais em paz, mais conectada, né? Agora eu tô trabalhando com umas coisas mais internas, né? Como estar na presença de certas pessoas e não me influenciar negativamente, não projetar as minhas sombras nas pessoas e não receber as sombras das pessoas. Eu tô nessa vibe agora, né? Então eu quero chegar num momento em que eu tenho tanto amor interno, tanto amor, tanto amor. Eu sinto tanto amor dentro, tanto, tanto, tanto. Eu confio tanto no amor que nada mais me abala. Meu objetivo é esse, nada me abala, porque hoje ainda as coisas me abalam, né? Que foi o que eu falei para vocês. Eu passei por um transtorno antes de começar a live, durante a tarde, né? Durante a manhã as coisas já começaram a ficar estranhas, né? Aí eu discuti, e eu me enfezei com coisas que aconteceram. Aí durante a tarde eu fui descobrindo de onde estava vindo as coisas, o que que é que estava acontecendo. Daí eu falei, cara, que merda, né? Aí chorei, ó, tô todo inchado, ó, o meu olho todo vermelho. Aí chorei, fiquei triste, achei sacanagem, achei um monte de coisa e eu não quero mais sentir isso. Não quero. Eu quero sim, quero ter compreensão, aceitação e compreensão. É isso que eu quero. Empatia, aceitação e compreensão. Eu quero isso. Eu tô buscando isso agora, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Acho que dinheiro é mais fácil que isso. Dinheiro é bem mais fácil que isso. Ai, meu Deus. Então eu tô nessa empreitada de aceitação, compreensão. É isso. Agora eu quero isso, né? Quero isso. A Gisele, quando tá na bed, vai chorar as pitangas. Vai mesmo! Tem um monte lá que eu não li. Meu direct está lotado hoje, mas lotado. Eu não respondi 30%. E o WhatsApp, então? Ai, o WhatsApp eu já entreguei para Deus. Falei, ai, deixa quieto. Gente, eu vou embora agora, porque tem muita coisa para vocês planejarem. A live ficou muito legal. Então, eu acho que eu vou deixar ela salva 24 horas para vocês, tá bom? Beleza? Aí vocês reassistam a live, porque essas lives, elas vão tudo lá para o Plástica Mental. Vai ser tudo lá do Plástica Mental, tá bom? Beleza? Amores, então, ó, beijo para vocês. Semana que vem a gente volta a estar aqui de novo, juntinho, falando de amor, falando de alegria, dando risada, elevando a frequência, falando de coisa boa. TechPix, tá bom? Amo vocês, muito obrigada pela presença de todos. Hoje eu tava bem triste, bem na bad, ó, meus olhos tava tudo vermelho, inchado.
Mas estar aqui com vocês, falar de tanta coisa boa, de tanta coisa linda, cara, elevou a minha frequência assim num nível que nada me abala mais, entendeu? Nada mais. Muito obrigada pela troca, muito obrigada pela presença de vocês. Eu ganho aqui tanto que vocês não têm ideia, tá bom? Beijinhos, beijinhos para vocês. Até depois. Até o Instagram, tá? Me siga todo mundo no Instagram, que lá no Instagram a gente conversa um monte, tá bom? Beijo, YouTube. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Boa noite para todos. Beijo, Instagram. Boa noite para vocês.